E hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente. Nesse 13º episódio, as meninas estão de folga um pouquinho e saí de trás das câmeras e vim aqui junto com o Lucas para apresentar esse podcast hoje. E para quem não conhece, por favor, se apresente, Lucas. Olá, Ju. Meu nome é Lucas Balcone. Eu sou sócio aqui do escritório, sou doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela USP, mestre em Direito Econômico e faço aí uns par de Paranauê, tipo um podcast. Muito bom. Eu vou me apresentar também. Meu nome é Juliana Rigueto, eu sou bacharel e mestre em administração, doutoranda pela Unicamp e pesquisadora na área dos impactos das IAs e das Big Techs na sociedade. Bom, Ju, falando em inteligência artificial, eu tenho um caso, né? Existe uma situação que aconteceu no Brasil. Imagina que você, que é designer, inclusive, fez marketing, etc., você está aí num concurso, está concorrendo a um concurso, você ganha, né? Ganha não, né? Você é finalista desse concurso e aí começa uma postar e viralizar uma acusação, uma mensagem nas redes sociais de que você usou inteligência artificial nos seus designs e que você deveria ser desclassificada. Então esse foi um caso que aconteceu recentemente no Brasil, né, de fato. Aconteceu ali no segundo prêmio Candango de Literatura. E um dos finalistas, que é melhor a gente nem falar o nome, mas enfim, Um dos finalistas. funciona. Ele foi acusado, então, de usar a inteligência artificial nas suas capas. E que o edital previa expressamente, né, que não poderia ser usado, ou se fosse usado, precisaria ter sido ali indicado. Mas mesmo assim, ele foi para a final. E aí algumas pessoas ficaram um pouco revoltadas, vamos assim dizer, a ponto dele ter que vir a público, inclusive, e defender as suas capas. Então ele fez um vídeo de mais ou menos uns 15, 16 minutos, se eu não me engano, fazendo uma defesa, mostrando ali no Photoshop o seu processo criativo, né, uma colagem digital, toda a lógica por trás das fontes, das cores, enfim, tratamento detalhado, etc. Mas isso levantou, né, diversos debates e questionamentos. Que o primeiro debate é bem importante da gente começar a pontuar é justamente aquilo que a gente pode chamar de esforço criativo. Né? Acho que num primeiro momento o impacto dessa matéria ela acabou reverberando uma ideia, vamos assim dizer, de que ele não tinha feito nenhum esforço, né? Ou seja, que ele, sei lá, deu um comando num prompt da IA e a IA fez o design da capa lá do vídeo, Aí ele só etc. copiou e colou Como o se fosse algo negócio lá. muito simples. E aí no vídeo dele foi legal, eu pelo menos achei bem interessante, que ele conseguiu provar um esforço criativo, né? Então ele mostrou detalhadamente que, enfim, toda a concepção artística foi feita por ele por um motivo específico. Então, cada livro tinha um motivo pelo qual aquela imagem X estava lá, aquela fonte Y foi usada, tinha um degradê enfim, cores numa capa, tinha uma cor específica no outro, tinha algumas imagens e outras lá. Então, ele conseguiu, pelo menos eu achei isso algo muito legal e relevante da gente conversar aqui, mostrar mesmo que, quer queira ou quer não, ele realmente criou. Teve um Ele teve um processo de processo, criação ali, teve um processo uma criação. criativo. E aí eu acho que a gente entra na primeira questão, é justamente essa relação entre criatividade, inteligência artificial e, inclusive, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, direitos autorais sobre essas artes. Se é arte, se não é arte, se é criatividade, se não é criatividade. Porque, veja, a gente tem um caso bem específico, né, um caso concreto, inclusive, em que essa discussão foi levantada. É você, inclusive, que já faz, né, faz design, etc. O que você acha, né? Fala um pouquinho aí da sua experiência, quando você viu isso, a gente conversou um pouquinho sobre isso, fala um pouco aí pro pessoal. É que, como no edital tava que não podia, que tinha que sinalizar, aí já me pega um pouco, mas eu acho que dá para pensar naquela coisa até, tipo, o que se entende por inteligência primeiro, né? Porque se for ver, a gente também, querendo ou não, é um compilado de muita gente, de muita coisa, de muita ideia. Então, se você for ver de forma fria, sem contar inspiração, sentimento, essa parte mais subjetiva da coisa, a gente vê as coisas, internaliza essas coisas e depois
com todas essas coisas internalizadas, a gente age de alguma forma. E a inteligência artificial, se a gente for ver, a estrutura é a mesma também. Ela recebe as informações do mundo, processa ela de forma um pouco diferente, mas ainda assim processa, e depois gera uma ação. Então, se você for colocar nesse caso mais objetivo, vamos dizer assim, é muito parecido. Então, essa coisa me pega um pouco de... Se for ver, a gente também não cria nada do zero. Você fala, poxa, é muito sensível, é muito complexo o negócio. E aí, com relação à arte, sei lá, você vai fazer uma arte digital para as redes sociais. Você vai usar normalmente ferramentas tipo Canva, que daí vai ter os Photoshop. elementos, e aí vai ter os elementos que muitas vezes já tem lá também para você fazer esse uso. Ah, é uma estrelinha, mas alguém fez aquela estrelinha. Então, eu acho muito complexo de entender o limite entre a cópia e o limite ali entre a criação. No caso dele, teve esse processo criativo, como se fosse... Tem vários artistas que fazem colagem com recortes de revista mesmo. E por que aquilo é arte, quando é revista física, e não seria arte no caso dele, que também é um recorte, só que em vez de ter as fotos de uma revista, ou as ilustrações, nesse caso são as imagens geradas. Então eu acho uma loucura. Eu acho que é um segundo ponto que é interessante a gente discutir, talvez com um pouco mais de cautela, inclusive, é esse, vamos dizer, medo das ferramentas. Já adiantando um pouco o debate, isso aconteceu, dando uma estudada, inclusive, nesse caso, eu fui ver algumas notícias sobre o Photoshop, né, que fez, se eu não me engano, quase 30 anos, ou 30 anos já. O Photoshop é uma ferramenta bem antiga, da década de 90. E quando começaram essas edições digitais, as pessoas falavam que a gente não iria mais saber o que foto que é verdadeira e que foto que é falsa. Ou seja, sempre que surge uma ferramenta nova, esse medo de meio apocalíptico, inclusive, De que ele o mundo vai sempre acabar. acontece, né? Senão não é novidade de hoje, etc. Mas voltando aqui para esse caso em específico, eu achei ele bem legal, assim, bem didático em alguns pontos, né? O primeiro, porque quando eu vi a mensagem, né, mandaram num grupo que a gente tá lá de designers, de advogados, etc. Eu falei, nossa, mas será que o cara, né, fez? E aí tinha até os links das capas. E eu, que sou leigo, olhei as capas e falei, pô, mas não parece que tá com uso de inteligência artificial. Sei lá, eu imaginei algo completamente diferente. E aí eu mandei para um colega meu. E aí esse colega falou, olha, mas provavelmente ele usou elementos, né, imagens de bancos de dados, e provavelmente esses bancos de dados têm inteligência artificial, né? Não foi ele que fez. E aí pô, então ele tá errado. Aí depois eu vi o vídeo dele. E aí no vídeo dele ele mostra realmente, sei lá, eu particularmente achei, mas mais uma vez, eu sou leigo, né? Ele fez uma defesa bem sólida, né? Ele mostrou lá os arquivos do Photoshop, mostrando não só as colagens, mas também ajuste de cor, ajuste de luz, ajuste de fonte, tudo bonitinho, sabe? Tudo com diálogo especificamente para aquele livro. Então, ele mostrou, pelo menos ao meu ver, uma vamos dizer, curadoria de composição, né, no mínimo uma direção de arte, né, um talento ali, e que para mim, por si só, esse vídeo, por si só, ele já consegue comprovar que houve um ato criativo, né, um esforço criativo. E algo que eu achei legal, porque ele é bem pontual, eu sempre falo para os clientes até, ou para as pessoas, quando eu estou dando uma aula aqui, quando a gente fala de propriedade intelectual de modo geral, esse esforço criativo, ou demonstrar um esforço criativo, é sempre válido. Quanto mais a gente consegue comprovar esse esforço criativo, mais a gente consegue comprovar que, de fato, houve uma autoria, houve um processo criativo, houve uma intenção de inovação, de diferenciação daquilo que está no mercado, etc. Então, o vídeo, por si só, me balançou bastante. Falei, pô, mas espera aí, o cara realmente teve todo um trabalho, teve um gasto, né, temporal, de esforço, etc., para fazer toda aquela composição. Então, do ponto de vista autoral, né, e é isso que eu defendo, quando a IA é usada como uma ferramenta, como eu particularmente vejo nesse caso, né, ou
um elemento, ou um dos elementos, ou um dos possíveis elementos, porque a gente também não sabe se de fato ele usou ou Sim. não, né? Enfim. A imagem de banco de dados que tenha sido feito por IA, ao meu ver, já demonstrou que houve esse processo criativo, então que, por consequência, essas capas seriam, sim, ao meu ver, né, se eu, sei lá, estivesse julgando o caso, teria direitos autorais sobre a capa. Então veja que são, vamos assim dizer, camadas de elementos. Eu não estou chegando no mérito do edital num primeiro momento, né, porque o edital, não, a gente vai conversar sobre ele depois, não me parece que essa era a análise que deveria ser feita, mas na defesa dele, me ficou bem claro que houve um processo criativo, né, um processo justamente de curadoria, de pensar e de entender, de, né, deixar elementos específicos para cada caso, cada capa e tal, e não simplesmente dar um prompt e chegar lá, oi, tudo bem, ChatGPT, faz uma capa bonita para um livro bacana, e aí deu a capa. E isso, para mim, por si só, já identifica que houve, né, como eu falei, esforço criativo, esse processo criativo, então essa capa é gerada, ela possui, né, essa pessoa possui direitos autorais por essa capa. Que é uma discussão que se acontece hoje, né? Se aquilo que é processo ou resultado de uma inteligência artificial teria direitos autorais ou não. Eu sou defensor, como inclusive postei hoje, de que se a inteligência artificial é usada como uma ferramenta, como foi nesse caso, assim como é o Photoshop, assim como é o Canva, assim como é uma máquina digital, assim como é edição digital de vídeo, etc., isso não retira o esforço criativo da pessoa. Então, quando a inteligência artificial, assim como qualquer outra ferramenta, é usada, eu particularmente vejo que a gente tem que ser defensor de que, é claro, né, existe um direito autoral ali para ser protegido. Até porque, aí, falando uma coisa um pouquinho mais técnica, né, a nossa lei ela protege o que é chamado de criação do espírito. Ou seja, é uma criação que tem uma pessoa que tem esforço criativo, que tenta demonstrar, ou que consegue demonstrar efetivamente uma certa originalidade na forma de expressão de uma ideia. Ou seja, ela não coloca lá que precisa ser livre, né, no lápis ou, enfim, de nenhuma outra forma. A IA como ferramenta, assim como quase todas as outras ferramentas digitais, quando comprovado, porque aí talvez a gente entre, mas como que eu vou comprovar isso? Bom, não sei, esse cara conseguiu comprovar através do histórico do Photoshop dele. Aí esse entraremos num outro problema se a gente for falar de atos probatórios. Mas desde que comprovado de fato esse esforço criativo, ao meu ver, esse processo, esse resultado deveria sim ser protegido por por direitos autorais. Mas é isso, assim, eu achei bem interessante, porque ele realmente conseguiu mostrar e provar o que, né, põe ali que processos criativos precisam ser sempre registrados. Inclusive, eu sempre falo, tente registrar o máximo possível que conseguir o processo criativo, porque quanto mais prova, né, desse esforço, melhor é para se comprovar, inclusive, o direito autoral, né, sobre as obras, sobre as produções, etc. Achei bem interessante. Mas aí, né, enfim, guarda esse detalhe. Mas daí tem uma outra questão, né, analisando depois daí eu falei, então ele teve esforço criativo, todo lado do cara. Falando, eu acho que ele tá certo. Daí, eu defenderia. Defenderia. Aí depois eu conversei, né, com esse outro amigo e falou, não, mas talvez sejam os elementos, né, talvez ele tenha usado o banco de dados que tem inteligência artificial, né, então alguns elementos dessas composições podem ter sido gerados por inteligência artificial. Ele não fala disso do vídeo, ele não fala nada. Assim, ele fala, não, usei banco de dados, mas ele não indicou se sim ou se não. Eu acho que talvez ele não sabia, ou não sei. Talvez ache até seja difícil de chegar a essa possibilidade de comprovação que sim, mas também de que não. Então a gente vai ficar dependendo de que tipo de banco de dados que ele usou, de banco de imagem que ele usou. Não sei se vai ser comprovado, se alguém vai conseguir comprovar que sim ou que não. Ele não precisa comprovar que não, né? Alguém que precisa... Sim, quem está acusando é que precisa comprovar que tem sim. Tem que comprovar que ele está errado. Tudo bem. E aí, eu fui analisar o edital e deu uma certa reviravolta, porque o edital, ele, né, na cláusula lá, 6.1.1, se não me engano, ele fala que não poderia ser usado nenhum tipo de recurso com inteligência artificial. Nada. E aí acaba os argumentos. E aí fica naquela, né? A regra, enfim, não está discutindo o direito autoral, então ela não está discutindo o mérito, se teve originalidade, se teve força criativa, ela simplesmente, ao meu ver, ela foi bem taxativa, né? Bem objetiva e bem clara, falar que ela proibiria
o uso, né, de toda e qualquer inteligência artificial. Recurso de inteligência artificial, não é inteligência artificial, recursos de inteligência artificial, o que, ao meu ver, entraria, sim, ainda que seja uma composição feita ou criada a partir de um banco de dados com imagens geradas por inteligência artificial. Mais uma vez, eu não estou falando que ele usou porque eu não sei se sim ou se não, mas supondo que ele tenha usado, porque essa eu acho que é a dúvida ali do pessoal, uns falam que sim, outros falam que não dá para saber. Se ele de fato usou, se ficar comprovado que ele usou, aí eu acho que não vai ter muito o que fazer. Aí é difícil defender. Porque, de fato, a gente não entraria na discussão do campo do direito autoral, mas do campo especificamente ali do edital, né? O edital ali está fazendo uma muralha, vamos assim dizer, está esbarrando justamente na possibilidade. O que aí, eu acho que entra o nosso debate sobre a ferramenta, né? Por que esse medo todo com a inteligência artificial? Como se, qualquer elemento, sabe? Qualquer elemento que você usar para a criação de uma inteligência artificial vai estragar. Né? Pô, ficou linda a capa, linda. Quase todas, eu não gostei de todas, mas teve algumas lá que eu achei sensacionais. Uma que eu não sei que de tangerina lá, uma capa... Chuchu. Um must, chuchuzinho. Sabe? Porque ele usou uma imagem... De todo o negócio, ele colocou uma imagem que às vezes, sei lá, poderia ser uma imagem simples, que ele mesmo poderia ter feito num Canva da vida, sabe? Ele só quis facilitar um pouco a vida dele. E aí eu fico pensando, e um cara que usa uma foto digital? Não foi ele que criou a foto digital também, você entende? Ele não desenhou na mão a foto digital. Qual é a diferença de eu pegar uma foto digital e usar isso como uma colagem para fazer um tchu-tchu-tchu-tchá-tchá-tchá, de pegar uma imagem... não tem diferença nenhuma. Lá para fazer uma composição. Você entende que, cara, ao meu ver, bem absurdo, assim, bem... Sim, eu acho que até voltando àquela ideia do recorte de revista e dos recortes dele, porque ainda o recorte de revista, a foto que você está usando foi tirada por alguém, a imagem, a ilustração que você está usando foi desenhada por alguém, e no caso da IA, não. Então, eu acho que seria até menos prejudicial ainda, menos pior fazer as colagens com IA do que o contrário. E, assim, meio que eu fico quase que indignada com esse alarde todo relacionado às inteligências artificiais como um todo. Claro que a novidade passa a nos assustar por muitas vezes, né? Então, quando começou a febre lá do ChatGPT, pronto. Revolução das máquinas, vamos todos ser mortos por elas. E aí, agora que a galera já está mais acostumada, já está fazendo maior uso dessas ferramentas, aí diminui um pouco, mas ainda assim eu vejo que, como ainda assim é muito novo, o alarde é muito grande, e não só referente a imagens, referente a textos, referente a tudo. E acham que todo o trabalho vem da inteligência artificial e não necessariamente. Mesmo que o próprio prompt, que daí é até uma pergunta que eu tinha para você, porque até o prompt, se você for ver, para você conseguir certo resultado, você tem que desenvolver um prompt robusto o suficiente para ele te dar exatamente aquilo que você quer. Tem no TikTok bastante, as pessoas estão fazendo como se fosse ensaio fotográfico com o Gemini. Coloca uma foto X e aí os prompts que você fala, ai, me passa o prompt, miga. É uns 4, 5 comentários seguidos, assim, imenso. Que o comentário do TikTok é muito mais longo do que do Instagram, por exemplo. Então fica muito grande. Você fala, gente, quem que teve o tempo quase de desenvolver todo esse processo, colocando que eu quero que o resultado seja de uma lente de 50 milímetros, com abertura 1.4 e com distorção focal XYZ, você fala, caraca, nem eu, quando vou tirar uma foto, raciocino tudo isso, imagine um prompt logo, é quase uma criação, aquele prompt que você fala, gente, beleza que depois a IA fez depois, mas o próprio prompt já é uma criação na minha cabeça, dependendo do prompt, obviamente. Sim. E aí eu nem sei se nesse caso poderia
ter, eu vou, de certa forma, proteger algum prompt, alguma coisa. Não sei se existe, mas porque é uma coisa que, dependendo, dá para ser considerado um tipo de criação também. Não necessariamente artística, mas uma criação. Sim. Na verdade, nesse caso aí que você comentou, né, vamos supor que tem um prompt que seja efetivamente muito diferencial. O prompt, ao meu ver, poderia ser, é claro, a gente tem que ver que tipo de prompt a gente está falando, mas poderia sim ser protegido por direito autoral, é, bem sui generis, né? Chegando Uhum. próximo, vamos assim dizer, ao programa de computador. Então, seria próximo ao Tipo um código. Isso, como software. se fosse software, etc. Eu acho que, tecnicamente, a gente até poderia colocar como um programa de computador, já que a nossa lei de software, que protege a codificação como direito autoral, por isso que eu estou falando que é Uhum. direito autoral, ela é bem ampla sobre o que seria um software no Brasil, não, que é uma codificação, etc. Então, é bem provável que um bom prompt, de fato, fosse, ou seja, ou eu sou defensor de que é, protegido por direito autoral nesse sentido, tá? Como mais próximo de um software do que de uma foto, de um design, Sim. etc. Mas o resultado não é protegido, porque o resultado, aí sim, ele já é dado automaticamente por uma inteligência artificial. Então, você está copiando e colando um prompt que Uhum. alguém já deu. Então, o dono do prompt poderia te proibir de usar o prompt, mas Mas não a a partir do imagem momento que ele gerada te pelo deu o prompt. prompt, ou jogou na internet, ou você comprou Sinto por ele, muito. sinto muito, beijo, tchau. Aí esse resultado não teve nenhum esforço criativo seu, entendeu? Uhum. Sobre o resultado desse prompt, aí sim eu sou defensor de que não haveria propriedade intelectual sobre essa foto, por exemplo. Ela já entra em domínio público, porque aí sim não teve um esforço Uhum. criativo da pessoa. Como você mesmo falou, copiou e colou um prompt, a Sim. inteligência artificial deu. O máximo, talvez, ela deu uns ajustes É. no prompt, ou mandou a foto dela para ter um... Né? Pediu para, em vez do fundo ser Isso, vermelho, ser aí, laranja. aí de fato não existe, né? Mas só voltando aqui também ao nosso caso, eu acho que daí a gente poderia tratar um pouco mais desse medo, né? Eu acho que isso aconteceu com todas as novas tecnologias. Todas não, mas uma boa parte das novas tecnologias. Lembra até do metaverso. Então, primeiro Nossa. sempre tem um meio desleixo no sentido de, isso aí é só mais uma coisa. Depois tem um hype muito grande, assim, nossa, todo mundo falando. E aí, de repente, vem uma negação meio apocalíptica, do tipo, vai todo mundo morrer, as coisas vão acabar, o robô vai matar todo mundo, Aham. blá, 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 blá. E aí depois as coisas vão se encaixando e a galera vê, pô, enfim, é um negócio que muda e tal. Eu realmente acho que o impacto da inteligência artificial vai ser bem mais complexo, acho que a gente pode falar sobre isso também depois. Acho que sim, é algo perigoso e que precisa ser pensado, assim como uma ferramenta como a própria internet foi. É uma ferramenta muito poderosa, então ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? Sim. Então, enfim, algo bastante impacto. Diferente de um metaverso, por exemplo, mas sempre foi assim, né? Eu lembro, como eu estava comentando aqui, eu fui pesquisar, inclusive, algumas histórias de ferramentas Aham. tecnológicas quais foram as reações da galera da época, né? E aí eu peguei algumas notícias do Photoshop, né? Que foi ali no começo da década de 90, como eu falei. E quando ele saiu, tinha até umas reportagens, algumas entrevistas, algumas matérias de opinião, etc., falando que quem usava Photoshop estava trapaceando, né? Porque, enfim, usava uma ferramenta, uma tecnologia digital que facilitava muito as Sim. edições de fotos da época, né? Então, eu lembro que havia, inclusive, gente que defendia que nos concursos de foto e tal, deveria ter concurso para fotos normais e um concurso menor, vamos assim dizer, Pra foto secundário, com valor editada. menor, tal, para fotos editadas, fotos photoshopadas, né? Ou que nem deveria ser aceita. Então, no final das contas, a gente está meio que discutindo algo que já foi discutido, né, vamos assim dizer, que reiteradamente acaba entrando em torno de cada nova tecnologia que vem, mas que é interessante, é importante a gente discutir, mas me parece um pouco que a inteligência artificial é um pouco disso, né? O que você acha? Que sim, pô, ela tem de fato um impacto gigantesco, mas ela vai mudar algumas estruturas, vai facilitar outras e vai criar, por Uhum. exemplo, tira um trabalho aqui, cria outros trabalhos lá colar, enfim, acho que, como eu falei, traz bastante questões que precisam ser pensadas, mas que são
muito mais relativas ao modo de produção, ao modo como as coisas usam a inteligência artificial de um modo geral, do que a própria ferramenta como algo que, assim, nossa, vai Sim. revolucionar o planeta e vamos... E qual é a sua opinião, né, nessa questão mais mediada da... É porque eu acho que tem muita gente também que é muito saudosista. Então vai ter os caras que defendem a câmera de filme até hoje. E daí fotógrafo que é fotógrafo só tira foto de máquina de filme, né? Nem a digital. E aí você fala, não necessariamente, gente. Então eu acho que tem muita gente saudosista também, que acha que tudo que é do passado é melhor, que tudo que é antigo é mais interessante. Então tem essa galera também que eu tenho um pouquinho de irritância também, que não se abre muito para o novo. E aí tem esse medo absurdo também das pessoas dessa novidade. E aí é aquela coisa, sei lá, desde o trem do vapor, que também era assustador pra galera. Então eu acho um pouco preocupante, porque pode ajudar. Pode não, né? Ajuda muito a nossa vida como um todo, facilita várias coisas. Claro que tem os seus contras também, não é só prós que vem tudo isso, mas acaba que muita gente que talvez não tenha também tanto acesso, tanto conhecimento da ferramenta, tem muito medo de como, porque não sabe como funciona, porque acha que é quase que uma caixa de Pandora, que é uma coisa completamente. Tá bom que não tem muito controle também. Os próprios desenvolvedores já se perderam lá no meio. Se for querer explicar o que é ali a Sim. ferramenta, o algoritmo, ou qualquer nome que queira dar para esse tipo de plataforma, nem eles sabem direito. Então, essa parte eu acho que também é um pouco assustador, porque nem os criadores mais já sabem direito o que está acontecendo. E aí, para gente que estuda e que entende um pouco melhor, sabe que também ela não tem tanto poder assim de entrar na sua casa. Ai, a Alexa vai te escutar e vai acabar com a sua vida. Eu fico assim, sendo bem direto também, eu fico pensando, você imagina o tamanho do servidor para ficar armazenando conversinha por conversinha que é feita em rede social. Não, eu particularmente desconheço capacidade hoje de armazenamento que seja tão potente que consiga armazenar todas as conversas que são feitas no WhatsApp Todas, ou né? numa rede social e que consiga ainda filtrar todas essas conversas. É claro, hoje já existem formas de armazenamento muito melhores, capazes. É possível, eu acredito, fazer tratamento e achar certas situações em conversas paralelas, vamos assim dizer, que acontecem nas redes sociais. Mas, cara, é muito improvável que o Mark Zuckerberg consiga ver você na sua câmerazinha do computador, porque, cara, não tem condição dele conseguir armazenar tudo isso. E ainda que consiga armazenar, não tem condição de ser feito um tratamento de tudo isso, Uhum. entende? Tipo, vamos pegar a conversa do Lucas e da Juliana para ver o que eles estão falando, para Eles têm mais o que cara, tem fazer, eu muita acho. coisa no mundo para acontecer, muita coisa no mundo. Não, eu acho que talvez em coisas muito específicas, por exemplo, tem aquela coisa dos cliques, dos Sim, likes, do não sei o quê, que daí é uma informação que é sua, querendo ou não, só que é uma informação massiva. E aí realmente vai fazer sentido para eles fazer uso de, ai, as pessoas normalmente olham para esse lado aqui. É para isso que eles vão talvez sim. abrir a sua câmera. Mas porque para eles é muito mais importante essa coisa muito mais massiva do que saber o que você tá falando Sim, é. lá com teu vizinho falando que deixou a porta aberta. A fofoca, né? As É, fofocas que acontecem. Né? As pessoas não estão preocupadas com o que você busca no Google. A não ser que não. seja algo mercadológico. De resto, tá tudo tranquilo, tá? É mais
interessada no comportamento de manada, Sim, exato. praticamente. O levantamento de dados em conjunto, né, que é feito. Claro que conseguiria, se quisesse, fazer algo específico, Mas eles, pô, eu acho que eles têm a mais pra gente não é fazer. presidente da república, ou coisa do É. gênero, pra... Se a gente fosse um pouco mais importante, mas a gente não é todo esse alecrim dourado. É igual eu falo, não coloco informações na inteligência artificial. Eu falo, mas tá na rede já. Né? Meu nome tá na rede, meu Minha CPF, cara, qualquer pessoa tudo. consegue achar. Mas gente, por favor, tá tudo lá. Claro, tem que tomar cuidado, cautela com Sim. informações, sei lá, do meu filho, coisas desse gênero. Mas assim, as minhas informações genéricas já estão. Já tá lá. Qualquer Zé A Mané gente já consegue veio achar aqui, meu nome, meu CPF, meu endereço, coisa do já gênero. no começo do vídeo, já, oi, meu nome é Lucas, lá, 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 lá. A galera fica, não, cuidado. Mas eu acho que, para fazer uma amarração, esse caso, né, do Prêmio Candango, ele deixa algumas reflexões que são legais, até algumas coisas que a gente precisa rediscutir, talvez. A primeira delas é justamente o modo como a gente vai julgar o que é arte ou o que é criatividade. Eu não estou fazendo aqui uma distinção de arte e criatividade. Eu acredito que tecnicamente essa distinção exista, mas não cabe aqui a gente discutir esse mérito. Vamos dizer que é a mesma coisa. Mas se a gente vai julgar isso pela intenção e pelo esforço criativo da pessoa ou pelas ferramentas que essa pessoa usa, então, que já me parece muito estranho, mas é maluco como tem artistas e criadores e designers que julgam a pessoa pela ferramenta que ela está usando e não pelo esforço criativo que ela teve. Então, esse é o ponto, né? E o segundo ponto é se as discussões sociais das instituições e até mesmo legais elas estão tentando entender de fato esses passos, né? Eu vejo que a gente ainda tem muita coisa para discutir. Se a gente pegar a União Europeia, Estados Unidos, já existe uma legislação muito mais atual, muito mais contextualizada sobre inteligência artificial, inclusive contratual. Estava até estudando modelos contratuais da União Europeia sobre essa parte criativa, na indústria criativa, cláusulas que especificamente tratam sobre inteligência artificial e como as pessoas estão vendo isso e tentando usar isso lá. Achei bem legal o modelo que eles usam, né, de consentimento, poder, etc. Posso um dia tratar exatamente sobre isso, mas já está bem avançado, né? Então, por exemplo, lá já se tem uma ideia de que o artista ele pode, desde que ele module muito de forma objetiva, já ter direitos, garantias, mas também já deixar um pouco livre a produtora, por exemplo, para utilizar a inteligência artificial, né, para alguma melhoria, para alguma recriação, etc. Está chegando aqui no Brasil essas produções híbridas. Então, que, sei lá, pega a Ju, te filme mesmo, você é uma pessoa realmente, mas sei lá, filmo você num fundo verde e depois eu jogo você no mar, ou enfim, uso, né, essa filmagem em si, com vários cenários diferentes, em vários contextos diferentes, qual é o limite dessa utilização? Posso usar para mais de uma propaganda ou só para uma? Posso replicar você depois ou não? Posso mudar o que você está dizendo? Ou posso criar voz? Em todos esses limites, né, que eu acho que hoje a gente precisa discutir nesse ambiente criativo, mas justamente de discutir, né? E não, sei lá, ao meu ver, proibir, não pode nada, saca? Não pode nada e acabou. Essa Faz um ferramenta não contrato pode. bem feito. O Photoshop pode, mas não pode por qual é o, sabe? Qual que é o limite, né? Eu tava pensando agora também o autotune. Se você for ver, o autotune também tem uma lógica meio parecida, daí agora também deixa de ser arte porque foi usado autotune. E aí tem ferramenta da própria Adobe também, que é o Adobe Podcast, que você também pode colocar qualquer áudio lá que ele vai com inteligência artificial melhorar o áudio, tirar ruído, tirar um monte de coisa. E aí daí você perde a criação do negócio porque você usou o Adobe Photoshop. Photoshop não, podcast. Aí, difícil demais. Então eu acho que se tiver tudo combinado direitinho, com contrato, com coisa, redondinho, todo mundo assinar, todo mundo tá feliz, não precisa proibir, não precisa ser tão radical assim. É só deixar, botar os pingos nos is, tá todo mundo feliz, show de bola. Resolvido. Daí eu vou botar fogo aqui no negócio, né? Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que quem tá errado nessa situação não é o designer, não é a IA, não é nada, mas a regra que, sei lá, foi muito dura, né? Muito inflexível em não diferenciar
né, o uso de inteligência artificial como um recurso tecnológico, como uma ferramenta tecnológica, como parte, eventualmente, até de um processo criativo, do que a simples geração automática de uma obra, né? Pô, aí concordo, obviamente, que se a obra for majoritariamente feita com recursos de inteligência artificial sem, né, um esforço criativo, aí tudo bem, a gente Sim. compreende que, obviamente, isso não deve ganhar, porque daí não é um design, é simplesmente um prompt bem feito. Aí talvez ganharia o melhor prêmio de prompt do ano, beleza, aí essa é outra discussão. Mas nesse caso, eu acho que falhou o edital, assim, sendo bem honesto. Se isso acontecer, né, se de fato, sei lá, for provado que ele de fato usou ali banco de dados de inteligência artificial, não sei, né, não estou colocando isso na análise. A análise é de fato que, pô, o edital para mim foi bem rigoroso. Bem fanfarrão em ser tão rigoroso assim, mas é o edital também, enfim, Sim. é as pode. regras deles Eu lá. discordo, mas não é legal. Sim. E também não acho imoral nem antiético, só discordo só. Aquela coisa, participa quem quiser também, né? Exatamente. Se achou ruim, mas, não participa. Chatão esse edital, tô brincando. Desculpa aí, Prêmio Candango, não sei quem faz você, eu compreendo, mas eu discordo respeitosamente. Mas é isso. E vocês, em casa, o que vocês acham sobre esses casos, sobre inteligência artificial, design, criação e direito autoral? Acho que a gente está aqui, inclusive, para responder eventuais perguntas, dúvidas, reclamações. E, por favor, não me processem, é só a minha opinião aqui. É só um bate-papo. A gente não usou inteligência artificial por enquanto, mas é bem provável que a gente vai usar na edição. É isso. Muito obrigada. Curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.